bem com vocês? Tudo certo? Como foi o final de semana? Deu para descansar, né, um pouquinho? Deu para estudar um pouquinho também? Bom, espero que todos estejam descansados, porque hoje é uma aula importantíssima, né? É uma aula que não é tão trivial e também é uma aula que acho que é uma das partes mais inéditas do cálculo 2, né? Coisa que você realmente não vai ver em cálculo 1, algo assim tão parecido, né? Então, hoje nós vamos avançar no conteúdo de integrais. Então, a gente já falou sobre integrais duplas em regiões retangulares, a gente já falou em integrais duplas em regiões mais gerais. E aí você me pergunta agora, professor, mas eu já vi para retângulo e para região geral. Então, já sei tudo, né? Qualquer região de integral dupla eu já consigo fazer. Tudo bem, realmente você consegue. Mas a partir de agora, a gente vai aprender técnicas para facilitar o nosso cálculo, né? Então, como é que você parte de uma região que seria difícil para uma região mais tranquila? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, peço a todos para que prestem muita atenção na aula de hoje, tá bom? O assunto, como ele não é trivial, vou precisar que vocês assim tenham um pouco de paciência, mas eu vou tentar assim ir de forma lenta, introduzindo aqui o assunto de coordenadas polares, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução no quadro do que são as coordenadas polares, depois que a gente vai para os slides, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, deixa eu pegar aqui outra cor. Então, vamos lá, gente. Lembrando, ó, a gente ainda está em integrais, tá? Só que aqui eu vou fazer uma pausa, fazer uma pequena introdução a coordenadas polares, que esse é o assunto principal de hoje. Então, eu queria começar o assunto dando uma motivação para vocês, porque se eu já começasse a falar sobre coordenadas polares, o que elas são, né? Provavelmente o seu cérebro ia pensar assim, mas para que eu vou querer isso daí na minha vida, né? Por que eu não posso ficar mesmo com o que eu já conhecia? Então, para ser didático, eu vou começar falando isso aqui com uma motivação. Então, eu vou trazer um probleminha aqui para vocês e como é que a gente resolveria esse problema com o que a gente já sabe até agora. Então, vou até escrever aqui, ó. Motivação, tá? Isso aqui, ó, para você se motivar, para quando eu começar a falar sobre o que é o assunto mesmo. Olha, então, qual vai ser a nossa motivação? Imagine que você está na sua prova aí de cálculo 2, imagine que chegou sexta-feira, e na sua prova de cálculo 2 caiu essa questão aqui, algo parecido com isso aqui. Calcule essa integral aqui. Integral numa região D de uma função de duas variáveis. Ó, então, digamos que você quer calcular a integral dupla desta função aqui. Aí, claro que você se pergunta, quem é essa região D? Eu te digo. Digamos que D é essa região aqui, ó. É a região dos pontos que pertence ao R2, tais que x² mais y² é menor ou igual que r². Então, vamos lá. Olha só, digamos que você quer calcular essa integral dupla nessa região D. Quem é a minha região D? A minha região D é isso daqui. Aí, para você que é aluno de cálculo 2, você já olha essa região aqui, ela parece estranha no primeiro momento, mas você lê, já interpreta, já sabe o que é. Então, o que é isso aqui? É o nosso círculo, né? Nosso disco, né? Onde o centro dele está na origem e o raio é um raio R aí qualquer. Então, que região é essa? É uma região assim. Você faz aqui o plano cartesiano. Você faz uma circunferência aqui com o centro na origem. E aqui vale R. Então, ó, a minha região D é essa região aqui. Tá? Então, ó, imagine que você quer integrar uma função, essa função ainda não disse quem ela é uma função geral, mas eu já te disse quem é o domínio dela. Então, o domínio dela é esta região aqui, ó, é esse disco. Como é que você faria com o que a gente já sabe, né, com o que a gente já aprendeu na aula passada? Obviamente, isso aqui não é uma região retangular, né, então eu interpretaria isso aqui como uma região mais geral. Mas a gente já sabe fazer isso. Mesmo que seja uma região não retangular, você sabe calcular uma integral desse tipo. Para isso, você pode identificar essa região aqui como uma região do tipo 1
ou tipo 2. Né? Nesse caso, ela se encaixa nos dois, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Se eu olhar essa região aqui como a região do tipo 1, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu y ele está variando, o meu y ele está limitado entre duas funções. Que funções são essas? Eu tenho essa função bem aqui, ó, essa função de baixo. Isso daqui é uma função. E eu tenho essa função aqui de cima. Então, o meu y ele estaria limitado entre essa função aqui e essa função aqui. Aí eu te pergunto, que funções são essas? Você saberia me dizer? Isso aqui é do cálculo 1. Por exemplo, eu te dou aqui uma circunferência, por exemplo, e eu quero que você me diga que função é dada pela metade dela, ó, por essa metade aqui de cima. Que função é essa? Aí você pode ir para a equação da circunferência. Então, quem é a equação de circunferência? X² mais y² igual a r². Se eu quero isolar o y para transformar isso aí numa função, né? Uma função, y depende de x. Então, ficaria y igual a mais ou menos raiz de r² menos x². Por que mais ou menos? Porque quando eu coloco a raiz vai ficar módulo, né? Então, eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Quem é a parte positiva? Essa linha aqui que está de amarelo, ó, é a circunferência de cima, metade da circunferência de cima. E quem é a negativa? Essa parte que está de azul. Então, eu acabei de descrever a minha circunferência, eu dividi ela em duas partes, como duas funções. A função mais raiz disso daqui, que é a parte aqui de cima, e a função menos raiz disso daqui, que é a parte aqui de baixo. Ok? Então, com isso, né, você percebe que o nosso y, nessa região aqui, ó, ele está sempre acima dessa linha azul e abaixo da linha amarela. Então, o que eu estou dizendo é que o meu y, para essa região aqui, ele vai ser maior ou igual que menos raiz de r² menos x² e menor ou igual que a raiz agora positiva, r² menos x². Tá? Então, esse daqui vão ser os limites para y. E o limite para x? Ora, já que o meu y ele já está tirando aquela parte aqui do retângulo que não tem nada, então o meu x você vai mesmo no domínio dele. O x está indo de menos r até r. Então, eu coloco aqui, ó, x indo de menos r até r. Ó, já não foi tão fácil achar os limites aqui de integração. Então, professor, o que o senhor está fazendo mesmo? Isso aqui não era para ser uma motivação? Era, gente. Mas o que eu estou falando para vocês? Eu estou resolvendo uma questão desse tipo aqui com o que a gente já sabe até agora. Então, vocês vão perceber que não vai ser fácil resolver com o que a gente já sabe. Para poder eu dizer para vocês a importância das coordenadas polares. Então, primeiro eu venho com um problema que aparentemente é difícil. Mas por que é difícil? Porque as ferramentas que a gente tem hoje não nos possibilitam resolver isso aqui tranquilamente. Mas aí, quando você perceber quão difícil é o problema, usando isso aqui, aí eu vou falar sobre coordenadas polares e o problema vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então, ó, continuando. Então, ainda não resolvi. Eu só achei os limites de integração. Então, como é que ficaria a minha integral? A integral ficaria assim, ó. A integral nessa região D, dessa função, ficaria... Aí eu usava aqui o teorema de Fubini. O meu y está entre menos raiz de r² menos x², raiz de r² menos x². E o meu y está indo de menos r até r. Quem é a minha função? Minha função é f de xy. Eu estou integrando primeiro em y e, por último, vou integrar em x. Então, você teria que fazer uma integral desse tipo aqui. Né? Então, isso aqui, ó, só apliquei o que a gente aprendeu na aula passada, né, de regiões mais gerais. Tá, só que para ficar mais, digamos, mais prático o exemplo, eu teria que dizer que função era essa. Só que mesmo que eu não diga qual é a função, você já percebe que vai ter uma complicaçãozinha aqui, né? Porque olha esses limites de integração aqui para y. Quer ver? Ó, por exemplo, vamos supor que a minha função é uma função simples, uma função constante, f igual a 1. Ó, vamos supor... Ó, se f de xy for igual a 1, então, ó,
vamos pensar no caso mais fácil possível para esse tipo de problema. Vamos pensar que a função é uma constante igual a 1. Como é que ficaria essa integral? Ficaria assim, integral de menos r até r, integral de menos raiz de r ao quadrado, x quadrado, raiz de r quadrado menos x quadrado, dy dx. Então, a integral ficaria assim, porque a função é 1. Beleza. Aí eu te pergunto, qual é a integral de 1 em relação a y? É y. A integral de 1 é y. Então, isso daqui ó, ficaria integral de menos r a r, y indo de menos raiz de r quadrado menos x quadrado, raiz de r quadrado menos x quadrado dx. Tá? Ou seja, você ia ter que substituir y por isso daqui. Depois você ia ter que substituir esse y por isso aqui. Ah, a pessoa vai cancelar. Não. Menos que menos vai dar mais. Vai ficar positivo. Então, não ia cancelar. Aí você ia ter que resolver uma integral desse tipo aqui. Mas aí você vai me dizer, não, professor, mas eu não preciso de coordenadas polares. Por quê? Porque nesse caso eu consigo facilitar essa integral aqui. Eu falo para você, é mesmo? Mas como é que você conseguiria facilitar essa integral? Aí você vai me dizer, é fácil. Ó, se a minha função é uma função constante, se ela é uma função constante, então o sólido que ela forma abaixo dela tem sempre a mesma altura, né? Então, eu poderia pegar a minha região, ó, dividir em 4 partes, calcular só para uma parte o sólido, o volume, e depois multiplicar por 4. E olhar só para essa regiãozinha bem aqui, ó. Isso é você querendo dar uma de esperto para facilitar a questão, para me dizer que você não precisa de coordenadas polares. Aí você vai, tá, beleza, tá, você quer fazer assim? Vamos fazer assim, então. Então, pronto. Então, vamos transformar aqui, ó. Então, ó, você percebeu que você não precisa integrar na região toda. Basta você integrar numa pequena parte dela, multiplicar por 4. Nesse caso que a função é constante. Beleza. Aí você vai dizer aqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes... Bom, já que nós estamos só nessa região aqui, ó, então o meu x agora ele vai de 0 até r. E o meu y vai de 0 até a minha função que está aqui em cima. Então, ó, o x vai de 0 até r. E o meu y vai de 0 até raiz de r quadrado menos x quadrado. Aí você vai falar, tá vendo, professor? Ficou fácil agora. Ficou fácil? Vamos ver. Aí, de novo, a integral aqui de 1 é y. Y eu estou integrando aqui e aqui. Então, vai ficar y igual a isso, menos y igual a 0. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar em 4 vezes integral de 0 até r, raiz de r ao quadrado menos x quadrado, dx. Aí você cai numa integral dessa. Você lembra como é que resolve uma integral dessa? Substituição trigonométrica. Tá? Então, para o caso mais simples, mesmo você usando aqui um argumento, né, que é um argumento válido para facilitar a sua vida, ainda assim vai cair numa integral dessa. Como é que você resolveria uma integral dessa? Você teria que fazer uma substituição trigonométrica. Ou seja, você ia ter que chamar, ó, a gente não vai fazer aqui, porque senão só quero que vocês observem a dificuldade, mas você teria que fazer assim, ó, x igual a r seno θ. Você ia chamar x de r seno θ. Então, o seu dx seria r cosseno θ dθ. E aí você teria que colocar aqui, ó, o x, no lugar do x, você colocaria r seno θ, que ficaria r ao quadrado seno ao quadrado. E no lugar do dx, você colocaria r cosseno θ dθ. E aí depois, no final, ia ficar uma raiz de seno ao quadrado. Aí você pensou que agora ia facilitar a sua vida, não ia, porque você deve ficar seno ao quadrado, como é que resolve essa integral? Aí ia ter que usar aquela outra identidade trigonométrica, que é seno ao quadrado é igual a meio menos meio de cosseno de 2θ. Aí você conseguiria resolver a integral. Tá? Então, vamos parar por aqui, porque eu acho que vocês já entenderam aqui o nível de dificuldade. Você consegue resolver uma integral dessa? Consegue. A gente está conseguindo. Só que a gente está tendo um trabalho enorme. Então, por isso, o que eu vou ensinar hoje para vocês é uma outra técnica para que você consiga calcular, por exemplo, integrais de regiões que não são retângulos, mas que são regiões, por exemplo, circulares, de uma maneira muito mais fácil. Como? Por meio de uma mudança de variáveis. A gente não mudava as variáveis aqui no cálculo 1, só que não é uma mudança de variável. Cálculo 2 também tem isso. Só que aqui é uma coisa mais técnica, mais sofisticada.
tá bom? Aí, antes de eu terminar aqui nossa motivação, né? Aí alguém ia me dizer o seguinte, professor, mas eu vou desbancar a sua motivação todinha aí. Por quê? Porque isso aqui não é um círculo, então a área dele não era πr ao quadrado, então a resposta não devia ser πr ao quadrado? Sim, vai ser πr ao quadrado. Mas, porque a minha função é a função 1. Coloca uma outra função aqui, que não ia ser πr ao quadrado. Não bastava você pegar e calcular aquela área ali. Não. Porque já que a função é 1, tudo bem, seria πr ao quadrado, que seria o valor dessa integral. Mas coloca uma função x ali, aí já é outra história. Coloca uma função y ao quadrado, é outra história. Entenderam? Então, pronto. Então, ó, a partir de agora, então, né, a gente vai falar um pouquinho sobre coordenadas polares. Vocês vão entender o que é isso daí. Depois que a gente falar sobre isso, a gente vai aprender como é que integra usando coordenadas polares. Ok? Beleza. Então, ó, vou parar por aqui. Isso aqui continua. Isso aqui pode até ficar para dever de casa, para você relembrar aí o cálculo 1, substituição trigonométrica. Mas no final vai dar πr ao quadrado. Tá, então, beleza. Então, agora que nós já percebemos aqui um pouquinho de dificuldade, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são coordenadas polares. Mas, primeiro, eu quero que vocês lembrem, né, que toda vez que a gente está num plano, qual é a forma mais usual que a gente tem para identificar um pontinho no plano? Por exemplo, eu estou aqui no meu plano, né, e eu quero identificar esse ponto aqui. Eu faço um ponto P e eu quero dizer para você onde está o ponto P. Para ele dizer onde está o ponto P, eu vou lhe dar o quê? As coordenadas do ponto P. Então, nesse caso, por exemplo, quem são as coordenadas de P? Se eu te falar assim, as coordenadas de P é a coordenada 2 e 2, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Que se eu projetar P aqui no eixo X, se eu projetasse o P aqui no eixo X, ia dar o número que eu falei, 2. E se eu projetasse P no eixo Y, ia dar o segundo número que eu falei, que nesse caso também é 2. Então, aqui ficaria 2, aqui ficaria 2. Ou seja, como é que você identifica um ponto P? Você identifica um ponto P por meio de um par ordenado, onde esse primeiro valor é o valor em x e o segundo valor é o valor em y. Então, esse daqui seria o valor de x dele e esse daqui seria o valor y. Não é assim que a gente faz? Então, fala assim, qual é o ponto que está na coordenada 0 e 3? Então, é 0 em x, 3 em y. O ponto que está na coordenada 10 e 15. 10 em x, 15 em y, e você identifica o ponto. Mas você já parou para pensar que não existe só esse jeito de você identificar um ponto em um plano? Esse jeito que vocês estão acostumados em sempre trabalhar com o eixo x e o eixo y, com projeções do eixo x e o eixo y, é o que nós chamamos de coordenadas cartesianas. Né? Esse aqui é o nosso plano cartesiano, nós identificamos o ponto dele assim. Porém, existem outras formas de você identificar um ponto em um plano. Então, o que eu vou ensinar para vocês agora é uma nova forma. Eu quero te dar duas informações, e por meio dessas duas informações, eu quero que você ache o ponto P, sem ser as que vocês estão acostumados, que é x e y. Eu vou te dar outras informações. Que informações são essas? Por exemplo, se eu quero achar aqui um pontinho P no plano, ao invés de eu te dizer x e y, eu poderia te falar, por exemplo, a distância da origem para o ponto. Isso já seria uma informação. Então, por exemplo, ao invés de eu te falar o quanto é a projeção dele em x ou quanto a projeção dele em y, eu posso te falar assim, olha, esse ponto está distante da origem 1 metro, 1 centímetro, 2 metros. Então, essa informação que eu estou te dando é a distância da origem até o ponto. Essa informação eu vou chamar de R. Então, isso já é uma informação. Eu quero achar o ponto P sem usar x e y. Então, a primeira informação que eu vou te dar é a informação R. O que é R? É a distância da origem até o ponto. Só que essa informação é o suficiente para a gente? Não, porque existem outros pontos que também estão afastados exatamente R da origem. Então, como é que eu vou identificar exatamente esse ponto aqui? Eu vou ter que te dar uma segunda informação, um segundo argumento. Essa segunda informação que eu vou usar, nesse caso aqui, vai ser o ângulo. Então, eu vou te dar o raio, que é a distância da origem até o ponto, e eu vou te informar também o ângulo. Que ângulo? O ângulo que faz com o raio e o eixo x positivo. Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo
θ. Então, ó, veja bem, ao invés de eu estar te dando um par XY, que eu poderia fazer isso, né? Te dava um par aqui XY, vou até apagar aqui, já estou usando XY. Ó, ao invés de eu te dar um par XY, eu estou te dando um outro par. Um par R e θ. Então, usando esse raciocínio aqui de usar a distância da origem até o ponto e usar o ângulo que é feito com eixo x positivo e esse raio, eu consigo identificar qualquer ponto no meu plano? O que vocês acham? Usando esse novo jeito de coordenadas, eu consigo identificar qualquer ponto aqui no meu plano? Consigo. Então, pronto. Então, isso é uma nova forma de eu identificar a posição de um ponto em um plano. Essa nova forma de coordenadas, onde eu te dou a distância da origem até o ponto e te dou logo em seguida o ângulo feito, isso aqui é o que nós chamamos de coordenadas polares. Tá? Então, toda vez que eu te der coordenadas desse tipo aqui, que eu estou te falando assim, a distância é 2 centímetros, o ângulo é π sobre 2. Então, eu estou te dando coordenadas polares de onde está um ponto lá específico. Entenderam, gente? Beleza. Então, ó, a partir de agora que você entendeu o que são coordenadas polares, então agora a gente vai saber identificar, ou melhor, qual é a relação que existe entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Como é que eu faço essa relação entre esses dois aqui, entre o xy e o rθ? É fácil. Ó, olhando aqui para o nosso desenho, a gente já consegue tirar aqui algumas informações. Por exemplo, bem aqui, ó, não está formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo aqui, π sobre 2 radianos. Então, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa dele vale R. A base dele vale x. E a altura dele vale y. Já que ele é um triângulo retângulo, eu posso usar aquelas relações trigonométricas, né? Cosseno, seno. Então, usando as relações trigonométricas, você aprende o seguinte, que o x ele é igual ao raio vezes o cosseno de θ. Oh, pode reparar, quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa. Cosseno de θ é x sobre r. Isola o x, vai dar isso daqui. Se eu usasse o seno de θ é y sobre r. Isola o y. Então, vai ficar y é igual a r seno θ. Então, uma relação que existe entre eles, entre as coordenadas cartesianas e as polares, é essa daqui. O x ele vai ser sempre o raio vezes o cosseno do ângulo. E o y sempre vai ser o raio vezes o seno do ângulo. Esse eixo aqui, gente, é o que a gente chama também de eixo polar. Tá bom? É o eixo onde, a partir dele, eu faço lá a minha angulação, a minha inclinação. Tá, só que não existem só essas relações aqui que tem entre as coordenadas. Existe também uma outra relação. Por exemplo, olhando ainda aqui para o triângulo retângulo, o R não é hipotenusa, então eu poderia usar o teorema de Pitágoras. Aí ficaria x², que é o cateto, mais y², que é o outro cateto, é igual a r². Isso é uma outra relação. Então, outra relação seria essa. x² mais y² é igual a r². Qual seria uma outra relação? Olhando ainda para o triângulo retângulo, se eu fizesse tangente de θ, ficaria tangente de θ é igual a y sobre x. Então, é outra relação. Tangente de θ é igual a y sobre x. Ó, então, essas relações aqui são de extrema importância. Note que, nesse caso aqui de cima, ó, eu estou expressando o x como uma função que depende de r e depende de θ. A mesma coisa para o y. Então, é como se eu estivesse explicitando aqui o x e o y. Aqui é como se eu quisesse o contrário, eu quisesse explicitar o r e o θ. Aí eu poderia isolar o r aqui, poderia isolar o θ aqui. Mas, de qualquer forma, essas quatro relações aqui elas são primordiais para a gente fazer a mudança. Ah, você quer mudar de cartesianas para polares? Pode? Pode. Usa as relações. Ah, eu quero mudar de polares para cartesianos? Pode? Pode também, só usar as relações. Beleza? Tá, bora ver se vocês entenderam mesmo. A gente vai fazer aqui alguns exemplos de curvas polares. Ou seja, eu vou te dar aqui uma função, só que essa função agora ela está em coordenadas polares, não mais em coordenadas cartesianas. Então, preciso que você trabalhe um pouco o cérebro
porque a gente está tão acostumado com cartesiana que aí é difícil, às vezes, fazer essa transição. Então, mas eu preciso agora desse esforço da sua parte. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui curvas polares. Vou dar aqui um exemplo. Exemplo 1. Se eu falar assim, olha, faça o esboço dessa curva aqui. A curva é R igual a 1. Lembrando que isso aqui é coordenadas polares, tá? Então, faça um esboço dessa curva polar, R igual a 1. Como é que você faria? Aí, até para, creio que vai ser mais didático também com vocês, a gente vai fazer uma comparação. Se você fosse fazer esse gráfico aqui em coordenadas cartesianas, como é que seria? Em coordenadas polares, como é que seria? Então, por exemplo, se você fizesse isso aqui em coordenadas cartesianas, ou seja, como você já está acostumado, que função é essa? Não é função constante? Como é que é o gráfico dela? É uma reta horizontal. Então, se isso aqui fosse coordenadas cartesianas, o gráfico seria uma reta horizontal. Por exemplo, você poderia interpretar o eixo aqui, ó, a abscissa sendo θ, e aqui, ó, as ordenadas serem R. Né? Ao invés de x eu coloco θ, ao invés de y eu coloco R. Aí como é que seria esse gráfico? Uma reta horizontal. Cortando aqui, ó, no 1. Então, isso aqui seriam coordenadas em coordenadas cartesianas, tá? Vou abreviar aqui. Em coordenadas cartesianas, o gráfico disso aqui seria isso daqui, que é o que você está acostumado. Em coordenadas polares, não seria assim. Olha como seria o gráfico em coordenadas polares. Gente, como é que eu descubro como é que vai ser o gráfico em coordenadas polares? Você pode usar essas relações aqui, ó. Por exemplo, o R não é 1. Então, se o R é igual a 1, como é que ficaria o gráfico em coordenadas polares? Lembrando que o R é o quê? Não é a distância do centro até a origem? Então, se eu digo que a distância do centro até a origem, eu quero que ela sempre seja 1, então o que eu estou formando? Uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, em coordenadas polares, essa curva aqui é assim, ó. Raio 1. Isso aqui, ó, em coordenadas polares agora. Tá? Então, ó, existe uma diferença aqui muito grande entre você interpretar isso aqui como uma curva mesmo cartesiana, como a gente está acostumado, e uma curva polar. Então, até aconselho você a fazer esse exercício, né? Para você sempre reparar como é que você transforma de um para outro. Você pode fazer isso daqui. Vou dar mais 2 exemplos, e aí a gente vai para a parte de integrais. Eu estou fazendo tudo isso daqui para não assustar vocês, tá? Porque eu tenho certeza que se eu já chegasse aqui com integral, fizesse uma mudança de variável, acho que muita gente ia ficar assim, nossa, o que é isso? Tô voando, né? Só que a ideia aqui é sempre mostrar que não é tão difícil como você pensa, né? Na verdade, né? Esse assunto aí não depende do que a gente está trabalhando, né? Ele não chega a apresentar tanta dificuldade. Ele veio mais para facilitar a nossa vida do que para atrapalhar. Coloca isso na sua cabeça, tá bom? Exemplo 2. Olha essa outra curva polar aqui. Θ igual a π sobre 4. Como seria o gráfico disso? Em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Em coordenadas cartesianas, você tem aqui, ó, θ é o eixo das abscissas. O R é o eixo das ordenadas. Como seria esse gráfico aqui, gente? Por exemplo, x igual a π sobre 4. Como é que seria o gráfico x igual a π sobre 4? É uma reta horizontal? Não, é uma reta vertical. Então, como seria esse gráfico em coordenadas cartesianas? Seria uma reta vertical. Cortando aqui o eixo θ no valor π sobre 4. Tá, só que, e agora? Como seria isso aqui em coordenadas polares? Então, preste atenção que agora, no exemplo anterior, o que era fixo era o raio. Né? Você queria todos os pontos que tivesse o raio igual a 1. E aí, quando você pega todos os pontos que têm o mesmo raio, o valor do raio, você forma uma circunferência. Agora, o que é fixo é o ângulo. O ângulo é π sobre 4.
Então, eu quero todos os pontos que tem essa angulação aqui, que tem esse ângulo com o eixo polar. Então, como é que seria isso? Aqui você pode partir logo para o... Aqui, ó, em coordenadas polares, lembrando, o seu ângulo ele é fixo, ele é π sobre 4. Π sobre 4 é que ângulo mesmo? Assim, em graus, que vocês estão mais acostumados. 45 graus. Então, ficaria mais ou menos aqui na metade, ó. Então, esse daqui é o nosso ângulo θ, π sobre 4. E aí, quais são os pontos aqui do plano que vão ter sempre esse ângulo aqui? Ora, pega esse pontinho bem aqui, ó. Faz a distância daqui para cá. Ele não vai ter esse ângulo π sobre 4? Agora, pega esse ponto mais afastado. O raio vai ser maior, mas o ângulo não permanece? Permanece. Pega esse ponto bem aqui, ó. O raio vai ser menor, mas o ângulo não permanece? Permanece. E o raio ainda pode ser negativo. O que seria o raio negativo? É como se você estivesse refletindo para o outro lado. Então, você ainda poderia pegar um raio para cá, que ainda ia ter a mesma angulação π sobre 4. Tá, mas afinal, como seria esse gráfico? Uma forma de você descobrir logo de cara é usando as relações lá que a gente aprendeu. Então, por exemplo, a gente não aprendeu ali, ó, que a tangente de θ não é y sobre x? Então, agora, quanto é o θ? Não é π sobre 4? Então, vai ficar a tangente de π sobre 4 igual a y sobre x. Só que quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Né? Então, ó, isso aqui é 1. Então, como seria essa função aqui? Seria y igual a x. Qual é essa função? A função identidade. Então, em coordenadas polares, eu fazer essa curva aqui, θ igual a π sobre 4, é justamente a minha função identidade. Essa daqui é essa curva aqui. Lembrando que esse ângulo aqui é π sobre 4. Estão entendendo? Então, ó, se isso aqui fosse cartesiano, como a gente está acostumado, seria uma coisa assim. Mas em coordenadas polares, essa curva aqui, ó, ela é assim, ela é a função identidade. Terceiro e último exemplo, para fechar. Um mais interessante que esse que eu coloquei até agora. Vou fazer aqui no segundo quadro. Exemplo 3. Olha essa curva polar agora. R é igual a 1 mais seno θ. 1 mais seno θ. Mais uma vez, até título de comparação, a gente vai plotar isso aqui como se fosse coordenadas cartesianas, mas também a gente vai interpretar como coordenadas polares. Então, ó, como é que seria? Em coordenadas cartesianas, aqui, gente, o θ, eu vou supor de 0 até 2π. Na verdade, para que não tenha uma ambiguidade, o θ ele sempre está entre 0, maior ou igual que 0 e menor que 2π. Tá? Porque lembra que para você definir um ponto, tem que ter uma relação biunívoca. Mas isso é mais técnico. Tá? Mas eu só quero que você entenda que, quando eu for plotar o gráfico aqui, o meu θ vai ser de 0 até 2π. Tá? Então, como é que seria esse gráfico aqui? Ó, com θ... colocar aqui menor, só para não ter ambiguidade. θ de 0 a 2π. Vamos lá. Em coordenadas cartesianas, seria isso daqui. Bom, essa função aqui é o quê? É uma senoide, né? Então, você já sabe como é uma senoide. Só que ela está deslocada, uma unidade. Então, vou marcar aqui alguns pontos. Vou marcar aqui em 0. Quando se eu estou considerando isso aqui como θ, isso aqui como r, né? Então, aqui, ó, se o θ é 0, eu vou ter um seno de 0 que é 0, então o resultado vai ser 1. Então, vou marcar esse pontinho bem aqui, ó. Vou marcar aqui como se fosse o meu ponto 1. Tá, outro ponto importante para a gente aqui do seno, eu estava em 0, agora eu vou para π sobre 2. Né? Quando eu tenho π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. E aí vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2. Então, vamos dizer, deixa eu já dividir aqui, deixa eu colocar aqui como π sobre 2, aqui o π, aqui o 3π sobre 2. Então, deixar aqui o mais realista possível.
E aqui eu vou colocar o 2π. Tá? Então, aqui, π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, e aqui é o 2π. Pronto. Aí, quando eu tenho π sobre 2, o valor é 2. Então, eu vou colocar o 2 para cá, e aqui é 1. Pronto. Então, eu vou ter esse pontinho bem aqui. Quando o seno é π, aí eu tenho, quando o ângulo é π, eu tenho o seno de π, que é 0. 0 mais 1, volta para o 1. Então, vai vir mais ou menos para cá. Depois, eu vou ter 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Aqui eu venho para cá. E, por último, seno de 2π vai dar 0 de novo, e eu volto para o 1. Então, vai voltar para cá. Pronto. Aí, a minha senoide vai ficar mais ou menos assim. Tá? Isso aqui eu só fiz uma senoide mesmo deslocando, tá? Nada de muita coisa que vocês já estão acostumados. Beleza. Então, isso daqui seria o gráfico para coordenadas cartesianas. Se você está acostumado, você fala assim, plote esse gráfico para mim. É o gráfico da senoide deslocada 1. Seria isso daqui. Tá, mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Isso aqui em coordenadas polares. Aí que tá. Então, vamos lá. Como seria isso daqui em coordenadas polares? Como seria o gráfico disso? Aí, vou fazer aqui o meu plano de novo. Olha só. Lembrando que o meu θ está entre 0 e 2π. E o seu raio está variando conforme a gente vai caminhando aqui no ângulo. Então, por exemplo, quando o θ é 0, lembra o que é o θ? É o ângulo formado aqui, ó, com eixo polar. Então, se o θ é 0, eu estou dizendo que a angulação aqui é 0. Se o θ é 0, seno de 0 é 0. Então, quanto é o valor do raio? É 1. Então, quando eu não tenho angulação aqui, ó, o valor do raio, ou seja, a distância da origem até o ponto, é a distância 1. Então, digamos que o 1 está bem aqui. Tá? Então, esse aqui é o ponto quando o ângulo é 0, a distância é 1. Vou até marcar aqui como 1. Pronto. Tá, só que aí eu vou caminhando. Quando o meu ângulo é π sobre 2, quer dizer que eu já caminhei, a partir daqui, 90 graus. Quando eu caminhei 90 graus, o raio aumentou. O raio foi aumentando. Porque, ó, quando o seu ângulo é 0, o seno é 0. A partir do momento que você vai caminhando até chegar em π sobre 2, o seno vai aumentando. Tanto que, ó, esse gráfico aqui vai ajudar a gente. Por quê? Quando o seu ângulo é 0, vou colocar aqui o θ. Quando o seu ângulo é 0, o seno, nesse caso aqui, foi 1 por causa da minha função. Mas conforme o ângulo vai caminhando para π sobre 2, o seu raio vai só aumentando até chegar em 2. Em que ângulo? π sobre 2. Então, quando você tem uma inclinação de π sobre 2, que é essa angulação daqui para cá, o seu raio agora é 2. Então, eu vou marcar o 2 aqui. Digamos que o 2 está bem aqui, ó. Então, esse daqui é o segundo ponto da minha curva. Esse aqui é o ponto 1 e esse daqui é o segundo ponto, que estou chamando de ponto 2. Só que eu continuo caminhando até chegar em π. De π sobre 2 até π, o que acontece com o meu raio? O meu raio vai diminuindo. Quando eu chego no ângulo π, o que é o ângulo π? É o ângulo de 180 graus. Ou seja, quando eu chego do outro lado aqui, o meu raio voltou para 1. Então, eu vou marcar aqui o menos 1 no caso. Então, esse é o terceiro ponto da minha curva que eu estou formando. Mas, continua, né? Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou de π, que é 180 graus, para 3π sobre 2. Eu vou caminhar daqui para cá, na minha angulação. Só que quando eu caminho daqui para cá, ou seja, eu estou no terceiro quadrante, o meu raio está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Ele está diminuindo, 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 até que ele chega aonde aqui no 3π sobre 2? Em 0. Então, ó, quando eu caminhar daqui para cá, o meu raio vai diminuindo até chegar em 0. E parar bem aqui, ó. É como se meu raio fizesse isso aqui, ó. Tá? Daqui para cá, ele foi crescendo. Então, ele foi fazendo coisa assim, ó. Daqui para cá, ele foi indo de 2 para 1 de novo. Então, ele foi fazendo assim. Daqui para cá, ele foi diminuindo. E agora tem a última parte, o quarto quadrante.
No quarto quadrante é quando eu estou caminhando ó, daqui, 270 graus, de volta para 360, de volta para o zero. Nesse caminho, o que acontece com o meu raio? O meu raio vai aumentando de novo. Ele está em zero, vai aumentando, até que ele chegue em 1, que é esse pontinho bem aqui. Então, daqui para cá acontece isso aqui. Ó. Pronto. Então, essa é a nossa curva polar. O nome dessa curva polar aqui é cardioide, que é a curva do coração. O coração está de cabeça para baixo, mas ainda é o coração, né? Então, tá aqui. Então, com isso, a gente conclui essa parte aqui, né? Propício para o dia de hoje, né? Dia 12. Então, se você quiser, ó, hoje você sai aqui de cálculo 2, mande aquela mensagem, fala, só manda isso aqui, ó, R igual a 1, mas sendo θ. Aí a pessoa não vai entender nada. Aí depois você fala, não, é isso daqui. É um coração, é o cardioide, o coração de cabeça para baixo, tá? Beleza, entenderam, gente? Estão entendendo mais ou menos? Eu sei que não é fácil, assim, acho que é a primeira vez que você se depara com essas coisas que a gente está fazendo, é uma coisa que demora um pouco para entrar, mas com paciência você vai conseguindo entender cada vez mais, tá? Beleza, então agora que você já sabe o que são as coordenadas polares, agora o que a gente vai fazer? Integrar, usando coordenadas polares. Então agora sim que vem o assunto de hoje, tá? Então agora a gente vai para o slide. A gente vai aprender como é que você integra usando coordenadas polares. Até aqui foi só uma introdução, só uma motivação, só para você entender mais ou menos como é que funciona e para a gente começar a trabalhar com isso. Então vamos lá, vamos para o slide aqui de hoje. Estamos aqui no assunto da aula 23, nós vamos aprender integrais duplas em coordenadas polares. Então, primeiro, eu queria definir com vocês o que seria um retângulo polar. Então, olha aqui, ó, trouxe definição para vocês. Então, o que diz aí? Ó, pense que você tem aqui 4 números reais. Aqui o A maior que 0 e menor que B. O alfa e o beta aqui respeitam aqui essas condições. Então, essa região aqui, ó, quem é a região? É a região dos pontos Rθ. Lembrando que Rθ são coordenadas polares, tá? Rθ são coordenadas polares. Então, é a região das coordenadas polares, Rθ. Tá que o R, ele tá, assim, o tamanho do raio está variando de A para B. Então, o valor mínimo para esse raio é A, o valor máximo para esse raio é B. E o ângulo aqui do eixo polar, ele está variando entre alfa e beta. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, lembrando que isso aqui não é mais x e y. Isso aqui é o raio, ou seja, a distância da origem para o ponto. Isso aqui é o ângulo. Então, quando isso aqui acontece, ou seja, quando o raio e o ângulo eles estão limitados entre constantes, você chama isso aqui de um retângulo polar. Beleza. Então, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Isso daqui seria um retângulo polar. Então, imagina que a sua região de integração ela se assemelha, pelo menos em parte, com um retângulo polar, com um retângulo desse tipo aqui, ó, com uma figura dessa. E eu quero integrar em cima disso. Claro que aqui eu não vou fazer todos os cálculos, gente. Eu vou parar na parte que você já sabe, na parte que é mais parecido possível com o que a gente já fez, tá? Mas isso aqui é só para a gente ter uma noção. Tá, então vamos lá. Digamos que nós temos aqui um retângulo polar. Um retângulo polar seria mais ou menos assim. Pronto. Deixa eu apagar aqui, ficar só com a região mesmo que a gente quer. Olha só, gente, qual é o nosso objetivo aqui? Eu quero integrar nessa região. Aí, o que eu vou fazer? Assim como a gente fez lá em integrais duplas, naquela introdução, o que você tinha? Você tinha um retângulo e aí você subdividia ele em subretângulos. Não é isso que a gente fazia? Eu vou usar a mesma estratégia agora, só que eu vou dividir o meu retângulo polar em subretângulos polares. Então, claro que eu não posso só chegar assim e fazer linhas verticais. Não, tenho que respeitar aqui as coordenadas polares. Então, vou ter que dividir mais ou menos assim. Então, teria que fazer algo para cá, algo para cá, e poderia fazer algo assim. Pronto. Olha só. Então, digamos que eu
eu dividi o meu retângulo polar em 6 subretângulos polares. É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu faço isso, gente, eu marco aqui alguns pontinhos. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de R0, né? Ou seja, é o raio. Qual é o raio desse ponto? É da distância até aqui. Aí, para esse ponto aqui, ó, nesse ponto, o raio ele já é maior do que esse. Ó, porque o que é o raio? É a distância do ponto para a origem. Então, esse ponto está a uma distância da origem, que eu estou chamando de R0. Esse ponto aqui já está um pouco mais afastado, então eu vou chamar de R1. E esse último ponto aqui está mais afastado ainda, então eu vou chamar de R3. Claro que aqui a ideia também é, que nem a gente fez nos subretângulos lá, das outras regiões, a gente sempre tentava fazer uma partição igual, que eu tivesse o mesmo ΔR, mesmo Δθ. Aqui é a mesma coisa, eu tentei separar assim de maneira uniforme. Tá? Agora, olhando para cá também, além de um raio, eu tenho também um teto, né? Eu tenho um ângulo. Então, por exemplo, para esse ponto aqui, a angulação dele é daqui para cá, que eu vou chamar de... Deixa eu usar outro... Vou usar esse aqui. Vou chamar de θ0. Já para esse pontinho bem aqui, eu tenho uma outra angulação, que é daqui para cá. Vou chamar de θ1. Aqui, θ2 e aqui θ3. Só que lembrando que eu estou tentando dividir sempre de forma igualitária. Então, vamos dizer que essa angulação daqui para cá, eu vou chamar de Δθ. Então, ó, aqui eu tinha um ângulo maior e eu dividi esse ângulo em 3 subângulos. Ó, esse ângulo e esse ângulo. Só que eu estou dividindo de uma forma que fique o mesmo valor do ângulo, para todos eles, o mesmo tamanho, Δθ. E agora, eu te pergunto, eu quero calcular a área desse retângulo aqui, ó. Para eu calcular a área desse retângulo, desse subretângulo polar, basta eu fazer comprimento vezes largura? O que vocês acham? Se eu quero calcular a área de um retângulo, só que esse retângulo é polar, basta eu fazer área vezes, base vezes altura? Não. Não, porque isso aqui não é... A gente está chamando de retângulo polar, mas isso aqui não é um retângulo polar. Isso aqui, na verdade, é um setor circular. Vocês lembram disso? Como é que calcula? Área de setor circular? Olha só, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse ângulo θ e eu quero calcular a área só desse pedaço aqui. Vocês lembram como é que faz? Não? Tá, então, vamos voltar um pouquinho. Eu quero calcular a área de setor circular. Como é que eu faço? Bom, não é difícil, é só você lembrar o seguinte. Se você tivesse um círculo completo, quanto seria o ângulo se você tivesse círculo completo? Qual é o ângulo? É 2π. O ângulo é 2π, 360 2π. Então, ó, se você tivesse um ângulo de 360 graus, que é 2π, qual seria a área do seu setor? Se o ângulo é 2π, o setor é justamente o círculo. Então, a área do círculo é πr². Então, se o ângulo é 2π, a área é πr². E se o ângulo for θ? Se o ângulo não for mais 2π, for um ângulo θ, qual vai ser a nova área, que é o que a gente chama de área do setor circular? A nova área é x. Você aplica uma regra de 3, quanto maior o ângulo, maior a sua área. E aí você descobre, pode simplificar isso com esse, que a área do setor circular é θ r² sobre 2. Tá? Então, é essa fórmula que nós usamos para calcular a área de setor circular. Isso aqui vocês já sabem, só que estou relembrando vocês. Então, beleza. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área dessa região aqui? O que eu posso fazer? Eu posso calcular a área desse setor circular, que vai daqui até aqui, e subtrair da área desse setor circular. E aí vai sobrar esse pedacinho aqui. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, eu estou fazendo o seguinte, ó. Deixa eu guardar essa fórmula aqui. Imagina que você tem isso aqui, ó. Eu quero calcular essa área daqui. O ângulo é o mesmo para todo mundo. O que diferencia aqui é o raio. O raio desse setor é menor do que o raio desse. Mas o que eu faço? Eu posso calcular a área desse setor todo
que é a área que eu vou colocar aqui de azul. Depois, eu calculo a área desse setor menorzinho aqui, vou colocar de amarelo. E se eu subtrair a área do setor maior menos a área do setor menor, sobra justamente a área que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer ali, tá? Lembrando que qual é a fórmula da área do setor circular? πr² sobre 2. Lembrando que o ângulo, ó, se eu estou pegando essa região aqui, eu quero calcular só esse pedaço, o ângulo é o mesmo. O ângulo é delta θ. Tá? Então, no lugar do θ, eu vou chamar de delta θ. O que muda aqui é só o raio. Para esse setor aqui, o raio dele é R... Eu coloquei R0, R1, R3. Deixa eu apagar aqui. Pronto, R2. Então, o raio desse setor maior é R2. O raio do setor menor é R1. Então, eu faço a área desse setor maior menos a área do setor menor. Como é que vai ficar? A área do setor maior vai ficar delta θ sobre 2, que vem da fórmula, e R2². Isso é a área do setor circular maior, menos a área do setor circular menor, que é delta θ, o ângulo não mudou, sobre 2, que isso aqui é da fórmula, só que agora o novo raio é R1. Vou colocar aqui R1². Então, isso daqui é a área de um subretângulo polar. Dá para melhorar? Dá. Eu posso colocar delta θ sobre 2 em evidência. E aí vai ficar assim, ó. Delta θ sobre 2. E vai ficar R2² menos R1². Isso aqui é a diferença de dois quadrados. Então, posso escrever assim, como sendo R2 menos R1 vezes R2 mais R1. Né? Diferença de dois quadrados, fatoração, deixa assim. E aí? Dá para melhorar. Gente, vocês concordam comigo que R2 menos R1, não posso chamar isso aqui de delta R? Posso, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Lembrando que isso aqui é a área de um subretângulo polar. Então, ó, essa área, ela vai ficar assim. Se bem que aqui eu estou dando nome, né? É o retângulo 1 e 2. É o retângulo 1. Tanto faz. Vou colocar no geral aqui. 1 em J, 1 em J. Tá, aí o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar isso daqui. Esse daqui, ó, eu vou colocar aqui para frente. Então, vai ficar assim. R2, ou melhor, R1 mais R2 dividido para 2, delta R, delta θ. Tá? Só ajeitei isso daqui. Vocês concordam comigo? Ó? Se eu fizer o raio 1 mais o raio 2 e dividir por 2, isso aqui não é como se eu estivesse tirando a média dos raios. Eu tenho um raio maior, eu tenho um raio menor. Aí eu estou somando os dois e dividindo por 2. Então, eu vou parar onde? Eu vou parar ali no meio termo. Então, eu vou chamar isso aqui de R estrela. É um raio na média, entendeu? Então, isso aqui vai ficar, ó, vai ficar R estrela, isso aqui IJ, que eu estou aqui nesse subretângulo IJ, delta R, delta θ. Vocês estão lembrando disso daqui ou não? Vocês não lembram disso daqui? Ó, eu tô pegando um retângulo, estou dividindo em subretângulos. Aí eu estou pegando quanto é a área de um subretângulo só. Aí eu acho que a área de subretângulo é uma coisa assim. Delta R, delta θ. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área, multiplicar com a imagem da minha função. Ainda não lembraram? Pega uma área, uma sub-área, multiplica com a imagem da função f, isso vai te dar um volume, e depois eu faço o somatório para todos os subretângulos. O que é isso? É integral, né? É integral de rima que vocês estão acostumados. Só que aqui eu estou fazendo aquele mesmo raciocínio, só que com coordenadas polares. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando eu aplico o mesmo raciocínio para coordenadas polares, vai aparecer um elemento extra. Porque lá nas coordenadas, como a gente está acostumado com coordenadas cartesianas, quando você ia calcular a área do subretângulo era delta x, delta y.
Era isso. E aí você multiplicava pela altura, que era f de x e y, depois fazia o somatório. Mas a área de um subretângulo era só Δx e Δy, não era? Aqui em coordenadas polares, a minha área ela não vai ser só ΔR, Δθ. Vai aparecer um elemento extra. O que é um elemento extra? Esse raiozinho aqui, um raio estrela. Então, na hora que eu for fazer a mudança de variáveis para coordenadas cartesianas para coordenadas polares, vai aparecer um Rzinho a mais lá na fórmula. Aí você se pergunta, mas de onde vem esse Rzinho a mais que vai aparecer na fórmula? Vem justamente dessa demonstração aqui. Na verdade, gente, assim, sendo sincero com vocês, teria dois caminhos para demonstrar isso para vocês. Teria esse caminho aqui que eu estou fazendo, e teria o caminho que a gente usa um teorema de mudança de variáveis, que usa a matriz jacobiana, que é um caminho assim, bem mais elegante, bem mais fino, né? Mas eu queria aproveitar que a gente já fez esse raciocínio aqui de fazer a partição, dividir em retângulo e subretângulo, já que a gente já tinha feito isso lá na primeira vez, então agora imaginei que poderia ser até mais tranquilo a gente entender essa parte aqui. Mas pode ser que depois, quando a gente for ver outras integrais, outras coordenadas, eu já use o outro caminho. Tá? Aí vocês já vão ver eu falando de jacobiano, matriz jacobiana, aplica no teorema, que é um caminho assim bem interessante também. Mas, por enquanto, eu só queria que vocês entendessem, pelo menos, que quando eu pego esse meu retângulo polar, divido em subretângulos polares e vou calcular a área de um subretângulo, aparece esse elemento extra aqui, ó, na minha fórmula. Aparece um raio. O que significa que quando eu vou fazer a mudança de variáveis, vai aparecer na minha fórmula um Rzinho lá a mais. Tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui. Claro que eu vou parar por ali, porque o resto seria, como você já sabe, né? Multiplicaria por um F, que seria a altura do meu volume, do meu prisma. Fazia o somatório de Riemann, faz o somatório por limite, indo para infinito, chega naquela forma do volume. Como a gente já fez isso uma vez, não vou mais fazer isso. Só queria chamar a atenção daquele Rzinho que vai aparecer. Agora eu já vou mostrar a fórmula para vocês. Então, ó, se você está num retângulo polar, e você está aqui, ó, se você quer integrar uma função aqui, f de x, y, numa região aqui R, esse R é um retângulo polar, como é que você faz a mudança de variáveis para coordenadas polares? Vai ficar assim, ó, vai ficar igual. Digamos que deixa eu colocar aqui o R. O R é um retângulo polar. Então, ele é esse conjunto aqui. Onde o R está entre A e B. E o θ está entre alfa e beta. Então, como é que vai ficar a mudança de variável? Vai ficar assim, essa integral vai ficar integral, o meu R está indo de A até B. Então, aqui ó, você vai colocar de A até B. O meu θ está indo de alfa até beta. Então, vou colocar aqui de alfa até beta. Como é que vai ficar meu f de x, y? O x não é r vezes cosseno? Então, no lugar do x, você vai colocar r vezes cosseno de θ. O y não é r vezes seno? Então, você vai colocar aqui r vezes seno. E, por último, aqui, antes que você coloque o dθ dr, vai aparecer aqui um elemento extra. Que é o elemento extra? O raio. Vai aparecer um raio bem aqui, ó. Então, você vai ganhar... Quando você fizer a mudança para coordenadas polares, você vai ganhar um raio aqui de brinde. Tá? Então, no final, você, além de aplicar na sua função, transformar x para r cosseno, y para r seno, depois que você fizer isso, você ainda vai ter que multiplicar por r. Tá? É isso que você vai fazer. Então, é assim que nós vamos transformar aqui para coordenadas polares, quando você tem um retângulo polar. Na prática, o que nós vamos usar é isso daqui. Então, o que a gente fez até ali, né, pelo menos foi só para justificar por que acontece essa mudança, por que aparece esse R. Mas, na prática, é isso daqui. É essa fórmula que você vai usar. Bom, eu queria que todo mundo tivesse entendido tudo, né? Mas tudo bem. Se você, pelo menos, conseguir aplicar a fórmula, você já consegue trabalhar aí muita coisa com coordenadas polares, tá?
Mas se você não entendeu, você pode voltar à aula, ler um pouquinho do livro, né? Porque essa parte que eu acho tão bonita, né? Essa parte assim, da teoria que você divide e tal. Então vamos lá, já foi 1 hora, né? Só a gente explicando aqui. Agora vamos colocar a mão na massa, vamos partir para a parte prática. Então, ó, só resumindo aqui, né? Na prática, o que nós vamos fazer? Ó? Se f é uma função contínua no retângulo polar, então calcular essa integral significa calcular esta integral bem aqui, que foi aquela que eu já coloquei no quadro. Professor, pode acontecer de eu não ter um retângulo polar, de eu ter uma região assim mais geral também com coordenadas polares? Pode. Nesse caso aqui, ó, se f é uma função contínua na região polar, onde o r está entre duas funções que dependem de θ, então a sua integral vai virar uma integral desta forma aqui. Eu não sei se hoje a gente vai ter um exemplo desse, mas senão nas próximas aulas a gente resolve um exemplo desse, tá bom? Mas isso daqui é quando o r está entre duas funções, que é uma região do tipo 1, como a gente está acostumado lá em regiões mais gerais. Enfim, vamos lá. Vamos praticar, vamos finalmente praticar aqui. Primeiro, calcule, olha só, aquela integral do início, né, que a gente fez, que a gente começou a fazer, mas não terminou. Muito bem, então vamos resolver agora as integrais usando coordenadas polares. Tá, gente, então vamos lá. Olha, primeira coisa, o que eu quero que vocês aprendam é saber identificar quando você vai usar as coordenadas polares, quando você vai usar aquela transformação ali que a gente colocou no primeiro quadro. Então, o primeiro passo que você vai fazer, não importa a questão, é você tem que observar o seu domínio de integração. É ele que vai dizer qual você vai usar, se você vai usar aquilo que você já está acostumado ou se você vai passar para coordenadas polares. Então, nesse caso aqui, ó, o meu domínio é isso daqui, que é um disco de centro na origem e raio R. Então, você vem aqui, ó. Faz aqui uma circunferência de raio R. Então, a região que você quer integrar, ó, é essa daqui. Essa daqui. Então, primeira dica, olhe para ver qual é o seu domínio, qual é a sua região de integração. Aí você observou que é essa daqui. Segunda dica, se você está observando que a sua região de integração é uma região, digamos, arredondada, né, uma região circular, é um setor circular, é uma casca, enfim, se você percebe que é algo arredondado, tipo, não é algo retangular, não é algo poligonal, então é porque muito provavelmente é mais fácil você resolver isso aqui usando coordenadas polares. Tá, então tá aqui, olhei para a minha região, percebi que é um círculo, eu falo, se é um círculo eu vou usar coordenadas polares. Se é coordenadas polares, então agora a gente vai querer observar aqui quais são os limites de integração para minhas coordenadas em coordenadas polares. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse olhando isso aqui como x e y, a gente fez ainda agora. O y está entre a função menos raiz daquilo lá e a função mais raiz daquilo lá, e o x está entre menos r e r. Agora, se você olhar essa região aqui em coordenadas polares, como é que ficaria? Então, vocês vão ver que vai ser muito mais tranquilo. Lembrando que o raio aqui é R. Gente, olhando para essa região aqui, eu te pergunto, o raio, pega os pontos que estão nessa região aqui. O raio, ele está variando. Porque, por exemplo, o que é o raio? O raio não é o raio daqui da circunferência. O raio que eu digo é a distância do ponto, do centro até o ponto. Né? Então, se você está considerando só pontos dessa região aqui, pega um ponto que está aqui no centro. Qual vai ser a distância dele para a origem? É 0. Pega um ponto que está bem aqui, a distância dele vai ser daqui para cá. Pega um ponto que está bem aqui, a distância dele vai ser daqui para cá. Então, a distância da origem até o ponto que você está considerando, ela está variando de 0 até qual é o máximo dela?
R. Então, ó, por exemplo, o seu R, aqui acho que eu não escolhi uma boa letra, né? Porque eu vou usar R aqui de novo, então deixa eu mudar aqui a letra, peraí. Tira o R, coloca Rho. Pronto, coloca Rho. Pronto, só para a gente não ficar se confundindo. Então, ó, o raio, no caso, a distância da origem, ela está indo de 0 até Rho. Então, coloca assim, ó, o R está indo de 0 até Rho. Beleza. E o θ, ou seja, e o ângulo? Começando daqui, ó, começando daqui. O ângulo começa em 0 e ele vai rodando, chega em π sobre 2, ele chega aqui em π, chega em 3π sobre 2 e volta para 2π. Então, o seu ângulo θ está entre 0 e 2π. Né? Ele não para no meio do caminho. Se eu tivesse só, por exemplo, se essa parte aqui não tivesse na minha região, então o ângulo ia de quê? De 0 até 3π sobre 2. Mas não, ele não para, ó, é uma sequência completa. Então, o meu θ, ele vai de 0 a 2π. Tá? Então, quem é a minha região de integração em coordenadas polares? Ora, o meu raio está indo de 0 a Rho e o meu θ está indo de 0 a 2π. Ou seja, ficou muito mais fácil agora com esse limite de integração. Agora eu vou transformar essa integral aqui para coordenadas polares. Como é que fica? Primeiro, a minha função aí, ó, f de xy é igual a 1. Tá? É a função 1, tanto que não aparece aqui. Se essa aqui é a função 1, quem seria f de r cosseno r seno? Se f de xy é igual a 1, quem seria f de r cosseno r seno? Ou seja, onde tem x você coloca isso, onde tem y você coloca isso. Você fala, professor, mas não tem x nem, só tem 1 aqui. Então, quanto seria esse valor aqui? 1 também, que a função é a função constante. Então, ó, quando eu for fazer a mudança de variável, o 1 vai continuar sendo 1, porque é a função constante. Então, como é que vai ficar aquela integral? Vai ficar assim. Integral vai ficar igual. Vamos lá. O R está indo de 0 a Rho. De 0 a Rho. O θ está indo de 0 a 2π. Coloco de 0 a 2π. Quem é a função que vai aparecer aqui? É a função 1 vezes o R, né? Lembra que o R sempre vai aparecer aqui de brinde para você, lá na mudança. Então, aqui vai ficar 1 vezes R, que é R. Vai ficar R dθ dr. Então, olha a integral que a gente vai resolver. Uma integral simples dessa. Lembrando, por que virou essa integral? Porque, ó, primeiro que a minha função era uma função constante 1. Então, não importa se eu coloco no lugar do x r cosseno e r seno, ela vai continuar sendo 1. Então, apareceu 1. E de onde veio esse r? Da fórmula da mudança lá. O r sempre vai aparecer esse rzinho. Então, agora, bora resolver essa integral aqui, gente. Primeiro, ó, eu quero integrar em relação a θ. Aqui eu nem tenho θ, então isso aqui é constante. Então, vai ficar rθ. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a Rho, rθ. Só que o θ, né, eu integrei ele, então ele vai de 0 a 2π. Depois eu vou integrar dr. Quando eu coloco o θ no lugar, coloco 2π no lugar do θ, vai ficar 2π. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui vai ficar 2π integral de 0 a Rho, r dr. Qual é a integral de r dr? R ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 2π r ao quadrado sobre 2, o r de 0 a Rho. Aí o 2 simplifico. No lugar do r eu coloco Rho, vai ficar Rho ao quadrado. No lugar do r eu coloco 0, não preciso colocar nada. Então, no final, vai ficar igual a π Rho ao quadrado. Ou seja, ficou muito mais fácil por coordenadas polares. Né? A gente resolve uma integral assim. Gente, por que ficou mais fácil? Na verdade, a rigor, o que você faz quando você está fazendo essa mudança de variáveis, a nossa região era isso daqui, né? A nossa região não era essa. Só que se eu fosse jogar em coordenadas polares, é como se eu estivesse transformando essa região, é como se você tivesse aqui, ó. Antes,
eu estava num disco aqui, ó. Antes eu estava num disco. Deixa eu fazer mais bonito. Antes eu estava num disco aqui. Quando eu passei para coordenadas polares, é como se eu saísse do disco e viesse parar num retângulo. Por quê? Porque note que na hora que você for integrar, o θ não for de 0 a 2π e o r não for de 0 a ρ, isso aqui não é um retângulo. Quando você tem duas variáveis, só que as variáveis estão entre duas constantes, isso não forma um retângulo no seu domínio? Então é como se eu estivesse passando de uma região circular para uma região retangular, quando eu mudo as variáveis. Só que, professor, mas isso aqui não é a mesma coisa que isso. Tudo bem, mas existe um fator de correção. Qual é o fator de correção? É o R. O R, ele sempre aparece lá na fórmula, porque ele é o nosso fator de correção. É como se eu estivesse mudando uma região circular para uma região retangular, mas para eu manter, digamos, a mesma área, para eu garantir que eu vou ter o mesmo volume, eu vou ter um fator de correção. Esse fator de correção é o R. Na verdade, quem é o fator de correção é o jacobiano, é o determinante da matriz jacobiana, que isso aí já é mais detalhado. Tá? Mas talvez a gente ainda veja isso na aula de hoje. Provavelmente na próxima aula mas quando a gente for ver coordenadas cilíndricas ou esféricas, muito provavelmente eu vou trazer o jacobiano para vocês. Que eu não vou conseguir me segurar, sabe? Às vezes eu vou fazer, não, melhor dizer logo da matriz jacobiana e tudo mais. Mas por enquanto não temos ele ainda, então só entendo aí como é que está, digamos, funcionando esse R na fórmula. Ok, foi muito fácil essa, mais uma então, exercício 2. Olha só, calcule esta integral, sendo D a metade superior do disco, com centro na origem e raio 5. Então, lembrando, você olha primeiro qual é a sua região de integração. Aí depois você decide se você vai mudar ou não. Exercício 2. Integral aqui dupla, x² vezes y dA. Aí ele já fala assim por extenso, né? Olha, fala que D é a metade superior do disco, centro na origem, raio 5. O que ele quer dizer com isso? Que aqui, se você tem um plano cartesiano, você tem só metade do círculo e a metade de cima que ele está falando, tá bom? Então, ó, a gente tem algo assim. Pronto. Então, ó, nossa região, na verdade, agora, é a metade superior, ou seja, a metade de um disco, metade de cima. Onde o centro é na origem, está aqui já, e o raio é 5, tá? Então, coloca aqui, ó, 5. 5 é o raio. Pronto. Aí, então, a região é essa. Aí você olha, a região é metade de um círculo, vou usar o quê? Coordenadas polares. Porque se eu for querer usar coordenadas retangulares, cartesianas, como a gente está acostumado, isso daqui vai me dar muito mais trabalho. Tá? Porque lembrando que é como se essa função aqui, ó, fosse a função raiz de 25 menos x², você ia ter que integrar isso daí, ia dar uma integração trigonométrica lá e tudo mais, ia lhe dar trabalho. Agora, se eu for olhar isso aqui em coordenadas polares, vai ficar muito mais fácil, porque olha só. Primeiro, o raio. Nessa região aqui, gente, o raio vai de quanto até quanto nessa região? O raio pode ser 0, né? Se você pegar aqui o centro, o raio é 0, a distância, mas o raio vai ter no máximo 5. Então, o raio aqui ó, vai de 0 até 5. E o meu ângulo? Meu ângulo aqui, ó, com eixo polar. E começa em 0, mas agora ele termina em onde? Termina em π. Ele não vai até 2π, ó, ele não dá a volta completa. Então, o ângulo ele vai de 0 até π. Olha, então formou um retângulo polar de novo. Ou seja, se eu fosse olhar isso aqui, olhando R e θ como sendo os eixos, né, isso aqui ia te dar um retângulo. É como se estivesse integrando em um retângulo, que é muito mais fácil para a gente. Então, beleza. Então, ó, já identifiquei a minha região, percebi que é muito mais fácil coordenadas polares. Se eu for usar coordenadas polares, então tenho que dizer
as limitações aqui, para o raio e para o ângulo. Eu achei que para o raio é de 0 a 5, para o ângulo é de 0 a π. Então, agora eu vou aplicar. Então, como é que vai ficar esse integral aqui? Ó? Vai ficar integral. Gente, quando eu tenho um retângulo polar, você pode escolher se você quer integrar primeiro em r, primeiro em θ, se for um retângulo. Então, tanto faz para mim. Vou colocar aqui, se antes eu vou começar com o ângulo. Então, aqui, ó, de 0 a π. Então, o θ está indo de 0 a π e o r está indo de 0 a 5. Vou colocar de 0 a 5. Aí, agora, preste atenção. Não vai aparecer x e y. Quem é o x? Não é r cosseno? Então, vai ficar r cosseno ao quadrado. Então, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado. Pronto. Vezes y. Só que não é y, né? O y é o quê? R seno. Vou colocar aqui, ó. R seno. Terminou aqui? Não, porque tem o brinde, né? Quem é que aparece aqui? O R. Então, aparece mais um R aqui da mudança, ó, R. E agora, aqui, ó, estou integrando dr dθ. Pronto. Vou resolver essa integral. Aí, pessoal, não, vai ser difícil, não, mas vai ser mais difícil do outro jeito, vai ser mais trabalhoso. Isso aqui só vai te dar trabalho, ó. Vamos lá. Vamos juntar os R's, né? Aqui eu tenho R quadrado, aqui eu tenho R e aqui eu tenho R. Então, esse vezes esse vai ficar R à quarta. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a π, integral de 0 a 5, R à quarta, cosseno ao quadrado de θ, seno θ. E aqui, dr dθ. Então, ó, a gente vai integrar primeiro em R. Então, isso aqui para a gente é constante. Se isso aqui é constante, beleza, vai integrar só o R. Qual é a integral de R à quarta? R à quinta sobre 5. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a π. Aí aqui eu vou colocar seno, cosseno ao quadrado, seno, R à quinta sobre 5. Só que eu integrei na região de 0 a 5. E aqui ainda tenho dθ. Aqui você vai substituir. Ó. No lugar do R eu vou colocar o 5. Depois no lugar do R eu vou colocar 0. Então aqui vai ficar 5 à quinta. 5 à quinta sobre 5. Vai ficar 5 à quarta. 5 à quarta é 25 ao quadrado. Né? Não sei nem se compensa a gente fazer logo essa conta. Mas sei que 25 ao quadrado ficaria 625. Tá? Então, por enquanto, vou deixar 5 à quarta por enquanto. Então, isso aqui vai ficar igual a 5 à quarta, integral de 0 a π, cosseno ao quadrado, seno θ. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Gente, nesse caso aqui, de novo, vai cair, você vai ter que usar alguma técnica trigonométrica aqui. O que você pode fazer? Olha, aqui você tem cosseno ao quadrado, aqui você tem seno. Lembrando que a derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, você pode usar isso a seu favor. Como? Você pode chamar aqui U igual a cosseno θ. Então, você vem aqui, ó. A gente vai fazer uma mudança. U igual a cosseno θ. Então, quem vai ser meu du? O du vai ser derivada do cosseno, que é menos seno θ, dθ. Aí eu vou substituir isso daqui, ó. Então, no lugar do cosseno, por exemplo, agora vai ficar u ao quadrado. E no lugar do seno θ dθ, vai ficar menos du. Aí vocês lembram dessas coisas aqui que eu estou fazendo? Lembra, né? Cálculo 1 e tudo mais. Muito bem. Vamos lá, vou falar para o professor Raimundo aí. Vocês vou fazer aqui no outro quadro. Aí, gente, eu já vou fazer a substituição, tá bom? Vou fazer aqui. Deixa eu olhar para cá, vai ficar 5 à quarta. Aí eu ainda vou dizer quem são os novos limites de integração, mas vai ficar u ao quadrado. U ao quadrado. No lugar
do seno θ d θ é para ficar menos du. Então, vai ficar o du aqui e o menos já joga aqui para fora. Agora falta a gente ver as regiões de integração. Ó. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Eu estava em θ, mudei para u. Então, vamos lá. Se o θ é 0, quanto vai valer o u? Cosseno de 0 é? Cosseno de 0 é? É 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 1 aqui. E aqui, cosseno de π vai dar quanto? Cosseno de π? Menos 1, né? Então, cosseno de π é menos 1. Então, está indo de 1 a menos 1. Então, vem aqui. Vamos lá, de 1 a menos 1. Aí, isso aqui vai ficar igual a menos 5 à quarta. Integral disso daqui, u ao cubo sobre 3. Aqui, de menos 1 até 1. Opa, de 1 a menos 1, né? E agora aqui vai ficar menos 5 à quarta sobre 3. No lugar do u, eu vou colocar menos 1. Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Aí, menos, no lugar do u, vou colocar 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, no final, vai ficar 2 terços de vezes 5 à quarta. Isso aqui é 125. Vai ficar 2 vezes 625 sobre 3. Isso aqui vai me dar 1.250 sobre 3. Nossa, nem eu lembrava que dava esse resultado. Talvez eu tenha errado alguma coisa no caminho, mas o importante é... Então é isso. Entenderam, gente? Muito bem. Então, assim, a ideia principalmente é você fazer essa mudança, né? Você identificar quando você vai usar coordenadas polares. Da feita que você usou, o resto é conta, basicamente, do cálculo 1. Então, no final, a gente teve esse resultado aí. Vamos lá. A gente ainda tem um tempinho ainda para fazer aqui mais algumas. O exercício número 3 agora. Calcule essa região. Oi, diga, Jorge. Pode ir no microfone, por favor, Jorge? Tudo bem, vamos lá, que o Jorge tem uma dúvida. Jorge vai primeiro falar o nome dele, né, Jorge? Depois seu curso. É engenharia civil, é, Jorge? É civil que tu é? É, civil. Ah, tá bom. Bom dia, professor. Sou do curso de engenharia civil. Só quero que você tire uma dúvida. Diga. É necessário trocar os limites de integração para integrar? Tem isso. Se tem necessidade de trocar sempre os limites de integração ou não, eu posso integrar com esses limites. De 0 a π, né? Aí você trocou de menos 1 a 1. Isso, boa pergunta. É o seguinte, ó. Assim, você não é obrigado a trocar. Desde que, por exemplo, poderia trabalhar só, ignora os limites por enquanto, resolve isso aqui como se fosse uma integral indefinida. Você pode fazer isso? Pode. Só que no final, depois que você resolver tudo, ó, por exemplo, eu não cheguei bem aqui, esse u, aí você teria que voltar para cosseno θ. Aí no lugar do u, teria que colocar cosseno ao cubo de θ. Aí você ia substituir cosseno ao cubo de 0 a π. Aí ia ficar cosseno de π, que é menos 1 ao cubo, aí ia ficar menos 1, aí menos cosseno de 0, que era 1, então ia ficar menos 1, menos 1, ia dar o mesmo resultado. Então você pode, você não precisa trocar logo de cara. Mas é sempre bom recomendar, porque às vezes, o problema, na verdade, Jorge, é que às vezes o aluno chega aqui e esquece de voltar, entendeu? Aí esse que é o medo. Então, para garantir, melhor trocar logo lá. Aí você troca logo e pronto, não precisa mais voltar para o θ, fica só no u aqui mesmo. Sempre a dúvida de um, pode ser a dúvida de todos. E vamos agora para esse número 3, nosso slide. Calcular esta região aí, que vocês estão vendo agora. Essa daí, gente, mais pelo tempo, eu vou só ver aqui o domínio com vocês, mas porque eu queria pular para o número 4, tá bom? Eu queria resolver a número 4 com vocês. Mas a gente vai pelo menos analisar aqui. Então, aqui é 3x mais 4x ao quadrado
dA, região limitada para essas circunferências aqui. Igual a 1. Igual a 4. Tá, essa daqui, gente, apesar da gente não vai fazer ela toda, mas eu vou comentar com vocês aqui ela, tá bom? Então, mesma coisa. Tá aqui uma questão, a primeira coisa que você faz numa região de integral é ver onde é essa região de integração, qual é a cara dela. Então, você vem aqui, vou fazer para cá, já que eu não... Olha só, ele me diz que essa região D é a região que está limitada por essas duas circunferências. Essa aqui é a circunferência de centro na origem e raio 1. E essa aqui é a circunferência de centro na origem e raio o quê? Raio 2, né? Porque aqui 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui, raio 2. Então, eu faço aqui duas circunferências. Uma de raio 1, a outra de raio 2. E quem é a minha região? Minha região é essa daqui, ó, limitada por elas. Pronto. E agora? Olhando para a região, de novo, né? Você percebe, essa região aqui, tem dois círculos aí, tenho essa faixa aqui para calcular, vou usar coordenadas polares. Até porque realmente isso aqui ia te dar um bom trabalho aqui, usando coordenadas cartesianas, como a gente está acostumado, né? Mas tá, em coordenadas polares, como é que ficaria? Primeiro, o meu raio, ele está variando de quanto até quanto, gente, o raio disso daqui? O valor mínimo dele é 0 agora? Não. Qual é o valor mínimo dele? É 1. Isso, o valor mínimo é 1. O valor mínimo dele é quando está em cima da circunferência aqui. Então, o valor mínimo dele é 1. Qual é o valor máximo dele? 2. Então, 2. Beleza. E o ângulo aqui? Está indo de onde até onde? O ângulo. A região, ó. Se você for pegar aqui, ó. Pega o ângulo, né? Você quer varrer toda a região aqui. Se você parasse aqui no π sobre 2, você só ia pegar parte dessa região. Se você parasse aqui, você ia pegar aqui. Ou seja, para você ter a região toda, você vai ter que girar 2π radiano. Né? Então, o seu θ vai de 0 a 2π. Pronto. Então, você tem um retângulo polar de novo. E como é que você faz? Essa integral ficaria integral. Aí, tanto faz aqui, né? Digamos que eu comece com o R. Então, o R está indo de 1 até 2. O θ está indo de 0 a 2π. Aí, só que a função é essa, né? Só que no lugar... Eu errei aqui, né? Aqui é y ao quadrado. Eu acho... Vamos voltar para o slide rapidinho, só para eu ver se era y, se eu troquei. Ah, tá. Tá certo. É y mesmo. Tá. Então, aqui, ó, no lugar do x, não vai ficar x. Vai ficar 3 vezes r vezes o cosseno. Mais, no lugar do y, vai ficar r seno. Vai ficar 4r ao quadrado, seno ao quadrado. Aqui vai ter um r a mais, né? Vocês não vão esquecer na prova. E aí, dθ, dr. Pronto. Agora o resto aqui é com vocês, tá bom? Então, isso aqui vai ficar para casa. Mas, ó, você vai colocar o r aqui. O r é sempre uma potência, né? Então, vai ficar r ao cubo sobre 3, r a quarto sobre 4. Acho que a maior dificuldade que você vai ter é quando for integrar aqui as trigonométricas. Só que a integral do cosseno é seno. E essa integral aqui, aí você vai ter que usar aquela identidade. Meio menos meio de seno de 2θ. Que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Para calcular isso daqui. Tá bom? Mas isso aqui vai ficar para casa. Vamos para a próxima agora. Última de hoje, gente. Para liberar vocês. Então, ó, calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y ao quadrado. Então, olha só, vamos tentar interpretar isso daqui. Deixa eu passar aqui para o quadro logo. Só colocar aqui a região entre z igual a 0 e z igual a 1 menos x² menos y ao quadrado. Tá, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ver, de novo, é a região de integração. Mas nesse caso aqui, você tem que entender que superfícies são essas. Primeiro que a superfície z igual a 0 é o quê? É o plano xy, é o chão do nosso espaço.
E isso daqui é uma função. Ele já diz na rádio para a gente. Ele diz que isso aqui é um paraboloide. Né? Então, isso aqui, ó, você pode olhar isso aqui como uma função que depende de x e depende de y. Então, esse z aqui, ó, esse z é uma função que depende de x, depende de y. Quem é a função? É essa função aqui. Ó, eu vou escrever ela desse tipo aqui, ó, 1 menos, eu vou colocar o menos em evidência. Vai ficar x² mais y². Por que eu coloquei assim? Porque vai ficar mais fácil de fazer o gráfico dela. Vocês lembram o gráfico aqui de x² mais y²? Lembra o gráfico do paraboloide? Né? O gráfico do paraboloide seria isso aqui. Né? Esse seria o paraboloide. Só que com menos. Como é que ficaria com menos? Ficaria para baixo, né? Então ficaria uma coisa assim. Só que ainda tem, ó, isso daqui, menos, é isso que está de azul, só que somado com 1. Então, deslocado uma unidade para cima. Claro que eu estou fazendo bem rápido, mas você mesmo poderia, você já sabe como é que calcula, como é que faz um esboço de um gráfico, né? Você faz o plano XZ, plano YZ, faz as, curvas de nível, né? E consegue achar a sua curva. Mas no final você entendeu que é um paraboloide, só que para baixo, deslocado uma unidade para cima. Então a nossa região ela vai ser mais ou menos assim. A nossa região seria esse paraboloide, né? Por que eu parei aqui? Porque lembra, ó, que é entre o plano z igual a 0 e o paraboloide. Então, a nossa superfície seria isso daqui, ok? Beleza. Então, gente, se você reparar, o que ele quer, na verdade, é que você faça a integral desta função aqui. Ou seja, o que ele quer, na verdade, é esse volume aqui. Só que esse volume aqui é dado por essa função. Então, o que eu vou integrar é essa função aqui. Só que a pergunta principal aqui é, beleza, eu vou integrar essa função, mas eu vou integrar em qual região? Então, o que a gente tem que descobrir aqui é a minha região de integração. Só que qual é a minha região de integração? Lembrando que quando você calcula a integral de uma função, o que você está fazendo? Você está calculando o volume que está abaixo da superfície e acima do plano z igual a 0. Não é isso que a gente faz? Então, a minha região de integração é justamente a interseção que essa função faz com o plano z igual a 0. Ou seja, a minha região de integração é o chão, é essa parte bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, então, eu tenho uma superfície assim, e onde eu quero a minha região de integração é essa região aqui. Ou seja, a minha região de integração é um disco, é um círculo. Como é que eu descubro a fórmula desse disco aqui? Ora, aqui no plano XY, no chão, não é quando z igual a 0? Igual a z igual a 0 aqui, o que você vai ter se você igualar z igual a 0? Você vai ter x² mais y² igual a 1. Né, ó, 0 isso daqui, esses dois aqui, tenta jogar para outro membro, vai ficar isso daqui. Então, quem é a sua região de integração? É a circunferência de raio 1. Então, essa aqui que é a nossa região de integração. Ou seja, eu estou integrando esta função nesta região. Já que a região é essa, eu vou usar o quê? Coordenadas polares. Então, como é que fica? Ficaria assim. Ele fala de volume? Fala volume. Então, como é que ficaria o volume? O volume seria... Vamos lá. Nesse caso aqui, gente, o meu θ, a volta que eu faço é uma volta completa. Então, ele vai de 0 a 2π. E o meu raio vai de quanto até quanto aqui? O raio? De 0 a 1. De 0 a 1. Então, vou colocar aqui, ó. O θ vai de 0 a 2π. O raio vai de 0 a 1. Quem é a minha função? É essa função aqui, ó. Então, vai ficar 1 menos... Quem é o x²?
o x² é r, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado. E o y? O y ficaria mais r² seno ao quadrado. Por quê? Porque o y é r seno. Ao quadrado vai ficar isso daqui. Fecho meu colchete, coloco aqui dr dθ. Estou esquecendo alguma coisa aqui? O que eu estou esquecendo? O raio, né? Então, o raio vai ficar bem aqui, ó. Tá. Olha aqui, gente. Aqui eu posso colocar o r² em evidência, né? Porque ele aparece aqui e aparece aqui. Quando eu faço isso, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. O que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É 1. Intensidade trigonométrica. Então, isso daqui vai ficar só r². Então, essa integral vai ficar volume igual a 0 a 2π, integral de 0 a 1. E isso daqui tudinho vai ficar só r². Então, vai ficar 1 menos r² vezes o r aqui de fora. dr dθ. Aí eu multiplico os r's. Vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. R vezes 1 é r. R vezes r², r ao cubo. dr dθ. Agora é só continuar. Aí eu vou integral. Integral de r² sobre 2. Integral de r ao cubo, r² sobre 4. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 2π. Aí aqui eu vou colocar r² sobre 2 menos r² sobre 4. Isso de 0 a 1. E no final vou ter que integrar em dθ. Quando eu jogo 1 aqui, vai ficar meio menos 1/4. Depois eu vou jogar 0 e vai ficar 0. Gente, você tem meio menos 1/4. Isso dá quanto? Meio menos 1/4. Você tem 0,5, vai diminuir 0,25. Vai ficar 0,25. Vai ficar 1/4. Então, você vai ficar integral de 0 a 2π, 1/4, e aqui ó, você vai integrar em dθ. A integral aqui de 1 vai ser o próprio θ, vai ficar 1 sobre 4, θ de 0 a 2π. No lugar do θ, coloca 2π, no lugar do θ, coloca 0, vai ficar 0. Então, no final, vai ficar 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2. Como isso aqui é um volume, unidade de volume. Acabou. Entenderam? Gostaram do assunto? Interessante, né? Não é algo trivial, a pessoa não está acostumado. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê novamente na quarta-feira. Treinem bastante esse assunto, tá bom? E é isso. Até quarta.